atividade física, saúde em movimento. Nova playlist no Datando a Ciência. E se a gente pensasse no exercício como uma linguagem, hein? Não como uma obrigação, mas como uma conversa constante com o nosso corpo. Hoje a gente vai decodificar o que cada tipo de movimento realmente diz para as nossas células. Sabe aquela pergunta que todo mundo faz ou já fez alguma vez? Qual é o melhor exercício? Seja na academia, numa conversa com amigos ou numa busca rápida na internet. Essa pergunta tá sempre lá. Todo mundo querendo aquela resposta mágica, né? A fórmula perfeita para a saúde. Pois é, mas e se a ciência nos dissesse que a própria pergunta já começa errada? Que essa busca por um único exercício campeão, na verdade, nos desvia do que realmente importa? Para a gente entender por que essa pergunta nos engana, vamos explorar os 4 principais sinais biológicos que o nosso corpo de fato entende. Tem o metabólico, o estrutural, o de adaptação ao estresse e um outro que é silencioso, mas olha, é vital. No final, a gente vai chegar numa pergunta muito, mas muito melhor para guiar nossos movimentos. Então, vamos lá. A questão toda é que o nosso corpo não pensa em exercícios como um ranking, sabe? Tipo, esse é o melhor, esse é o pior. Não. Ele responde a uma coisa chamada sinalização. Funciona assim: toda vez que um músculo se contrai, ele libera umas substâncias na corrente sanguínea, as famosas miocinas. Elas agem como mensageiros químicos. São essas mensagens que vão ditar as adaptações que o nosso corpo vai fazer. Então, o ponto central é: qual é a mensagem que está sendo enviada? Pensa bem, caminhar, correr, levantar peso, para o nosso corpo isso não é tudo a mesma coisa, nem de longe. Cada uma dessas atividades é uma instrução única, um comando biológico completamente diferente que a gente envia para as nossas células. Ok, vamos ao nosso primeiro sinal, o metabólico. Essa é a mensagem enviada por atividade de resistência, sabe? Uma caminhada mais longa, uma corrida, um pedal. É o sinal da constância, da regularidade. Quando o corpo recebe essa mensagem, ele entende o seguinte: opa, preciso ser mais eficiente com a minha energia. E qual o resultado disso? Mitocôndrias mais saudáveis, que são nossas usinas de energia, um controle muito melhor do açúcar no sangue e, claro, um sistema cardiovascular mais forte. Resumindo bem, o sinal metabólico ensina o corpo a gerenciar melhor a energia para o longo prazo. É uma mensagem que fala de resistência e de sustentabilidade. Agora vamos virar a chave completamente e falar do segundo sinal, o estrutural. Aqui, o comando não é mais sobre resistência, é sobre força. Pensa na tensão mecânica, intensa e bem localizada de um treino de musculação. A mensagem aqui é totalmente diferente. O corpo ouve um comando bem direto: construa, fortaleça. E isso é absolutamente vital para a gente combater a perda de músculos que vem com a idade, a tal da sarcopenia, para manter nossos ossos fortes. E o mais importante de tudo, para garantir a nossa capacidade de viver de forma independente pelo maior tempo possível. Em essência, o que o treino de força faz é enviar um sinal para o corpo construir uma reserva funcional. É como construir uma base sólida para a nossa saúde e para a nossa longevidade. Certo. E o que acontece quando a gente leva a intensidade lá no máximo por períodos curtos, como num treino HIIT? Isso gera um terceiro tipo de sinal, um desafio agudo, um estresse que força o corpo a se adaptar. E rápido. Só que a intensidade é uma faca de 2 gumes. Na dose certa, ela é uma ferramenta poderosíssima para melhorar nossa eficiência e nossa tolerância ao esforço. Mas, em excesso, ela pode levar a inflamação crônica, sobrecarregar o sistema e acaba sendo prejudicial. A lição aqui é muito clara. A alta intensidade é um estímulo potente, sim, mas para ser usado de forma estratégica. Não é para ser a base de todo o nosso movimento. O equilíbrio é sempre a chave. Agora, vamos para um sinal que muitas vezes é totalmente esquecido, mas que talvez seja o mais fundamental de todos. E ele não tem a ver com ir para a academia, não. Tem a ver com o que acontece nos intervalos entre os treinos. Ficar sentado por horas e horas cria o que a gente chama de silêncio metabólico. É como se a comunicação entre os músculos e o resto do corpo simplesmente parasse. Coisas simples como caminhar um pouco, subir escadas ou só de mudar de posição ao longo do dia mantêm essa conversa biológica ativa e ajudam a combater os danos do sedentarismo. Ok, então vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente já viu o sinal metabólico para resistência, o estrutural para força, o de adaptação para desafios pontuais e o sinal basal do movimento leve do dia a dia. Como é que a gente junta tudo isso?
A ciência das miocinas nos mostra uma verdade que é até simples e bem elegante. Não se trata de escolher um exercício e se agarrar a ele para sempre. A questão é entender que exercícios diferentes cumprem papéis diferentes e mais complementares. E com isso, a gente volta lá para o começo, mas agora com uma perspectiva totalmente nova. Se qual é o melhor exercício é a pergunta errada, qual pergunta a gente deveria estar fazendo? A pergunta certa é esta, e ela de verdade muda tudo. É uma mudança de paradigma. Em vez de buscar uma regra universal, a pergunta se torna pessoal, se torna contextual. O corpo está precisando de mais eficiência energética? Precisa de mais estrutura? Está pedindo um desafio de adaptação? Ou ele só precisa que a gente quebre o silêncio metabômico? No final das contas, a grande conclusão é essa. O movimento não é sobre estética, não é uma punição, é uma forma fundamental de regular a nossa própria biologia. Quando a gente entende a linguagem do movimento, a gente consegue de fato dialogar com o nosso corpo e dar a ele o que ele realmente precisa para prosperar. Datando a ciência.